Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a patrocinadora Master foi autorizada. Vou te contar detalhes sobre isso. A lista do Paulistão, o Corinthians enviou a lista de inscritos e tem novidades, algumas surpresas inclusive, entre as ausências especialmente. E também mudanças para a estreia. O planejamento meio que se alterou e a gente vai falar sobre isso. E tem também uma dívida que precisa ser paga imediatamente. E ela não é baixa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Gente, começando pela patrocinadora, era uma preocupação, a Esportes da Sorte conseguiu através de uma liminar, e com isso o Corinthians fica um pouco mais tranquilo, né? Pelo menos com essa autorização provisória que obteve a Esportes da Sorte. Ela conseguiu uma liminar após uma decisão do juiz Renato Coelho Borelli, da 4ª Vara Federal Cível, e agora a Esportes da Sorte aguarda a publicação da portaria do Diário Oficial da União e que tem a sua inclusão nessas bets autorizadas pelo governo federal, 14 grupos até agora, né, que conseguiram a liberação através da Secretaria de Prêmios e Apostas Esportivas do Ministério da Fazenda. Ela tinha sido impedida, né, de operar por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, do ministro André Mendonça, por conta da autorização vinculada com a Loterj, a Loteria Estadual. Agora, através de uma vara federal, a Esportes da Sorte consegue uma liminar para ter essa liberação, pelo menos de forma provisória. E até esse período, né, provisório, a Esportes da Sorte pretende conseguir todo o restante, né, da autorização. E, enfim, entrar na lista do governo federal, que é o que vale, é o que precisa nesse momento. A nota disse aqui, a Esportes da Sorte, que ela está autorizada a operar, que a decisão corrobora que a empresa, desde o início, cumpriu todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação em suas respectivas portarias. Reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor, o jogo responsável e tudo mais. Mas eles afirmam também que já realizaram o pagamento da outorga, né, que é aquele pagamento que necessita ser feito, né, de 30 milhões de reais. Eles confirmam que já fizeram esse pagamento e que também o site estará em breve em transição para o novo domínio. Todas as bets a partir de agora autorizadas, elas precisam terminar, né, com aquele finalzinho .bet.br. Então todas as casas de apostas agora elas terminam com .bet.br. Então dessa maneira aí a empresa afirma, né, que está dentro de todas as normativas, de todas as regulações e agora está esperando só a autorização oficial. Mas conseguiu uma liminar para operar no Brasil e isso garante que a Esportes da Sorte consiga exibir a sua marca não só no Corinthians, no Grêmio, no Ceará, no Bahia, no Atlético Paranaense, dos quais, né, ela patrocina aqui no Brasil. E no caso o Corinthians ainda é uma parceira gigantesca aí no contrato do Memphis, na compra do Hugo Souza e também com um valor considerável anual aí nesse contrato master com o Corinthians. Vamos seguir porque o Corinthians inscreveu jogadores para o começo do Campeonato Paulista. E já tem uma ausência que provavelmente é por uma questão técnica. Do centroavante Pedro Raul. O Pedro Raul não está nessa lista inicial enviada à Federação Paulista de Futebol por opção do técnico Ramon Dias. O Pedro Raul, que recebeu algumas sondagens, algumas propostas até, decidiu permanecer, tinha uma informação de que ele queria dar a volta por cima, mas não vai ser no Paulistão, pelo menos nesse começo, que ele vai receber oportunidades. Então, vale lembrar, né, que o Héctor Hernandes ele está recuperado e está à disposição e está inscrito. Então, ele aparece como uma primeira alternativa para o setor, para o comando de ataque, né, ao Yuri Alberto, ao Memphis Depay. É ele que vai receber mais chances nesse começo e não o Pedro Raul. Outras ausências, por exemplo, o Giovani não vai ficar, né? O Giovani deu uma forçadinha lá, né, que não queria renovar o contrato, o Corinthians então decidiu não utilizá-lo, ele se reapresentou, mas não foi inscrito porque não está mais nos planos. O volante Maicon ainda tem uma questão a ser definida aí com o Shakhtar Donetsk, né, uma questão um pouco mais burocrática, porque documentação que vem de fora.
firmar esse novo contrato de empréstimo, que já está tudo acertado, para que ele fique mais uma temporada no Timão. Resolvendo isso, ele será inscrito. O Corinthians tem até o dia 11 de fevereiro para inscrever os demais, né? Então, por enquanto, ele manda essa primeira lista, uma lista de 23 atletas, do total de 30, ou seja, tem um gap aí de 7 jogadores que podem ainda ser acrescidos, né, digamos assim. O Maicon provavelmente vai entrar nessa lista posteriormente. E o Kaká, ele ainda não foi, só que o Kaká tem um novo contrato, né? Vocês viram, o Corinthians não é que renovou, né? Firmou um novo contrato mesmo, porque ele estava emprestado do Tokushima Vortis, assinou um contrato de 4 temporadas, comprou o jogador, 90% dele, e esse novo contrato ele foi enviado para a Federação Paulista, mas não apareceu no bid ainda. Ele pode aparecer no bid até nessa terça-feira, e aí ele estaria regularizado para jogar na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Se ele não aparecer no bid, aí teremos um problema. Aí ele não está à disposição para a estreia, só para a sequência. Mas o Kaká vai ser inscrito também, se não for agora regularizado na terça-feira, na próxima rodada, com certeza. O Corinthians encara o Velo Clube, domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Esse primeiro jogo contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Desses 23 atletas, aí falei, né, dos que não estiveram, né, o Kaká, o Maicon, o Giovani e o Pedro Raul. O Kaká ainda pode aparecer, o restante não. Né, o Maicon mais para frente, o Giovani e o Pedro Raul aparentemente não serão inscritos. E mais 12 na lista B. O que é a lista B? Jogadores entre 16 e 21 anos, jogadores oriundos da base, né, que tem um número de jogos ali, um limite considerável ali pela federação, eles podem entrar nessa lista B que não tem limite. Então, alguns jogadores como o Breno Bidon, que tem só 19 anos, o próprio Kaique, né, da Copinha, o Guinegão, o Bahia, né, que é o capitão do time na Copinha também. Esses jogadores entram nessa lista B. E aí o Corinthians pode... O próprio Felipe Longo, né, que é o goleiro reserva e tal. Então, assim, tem jogadores dessa lista B que o Corinthians mandou 12. O Denner, lateral esquerdo. Esses jogadores estão na lista B. E, inclusive, alguns titulares, né, que eu falei até do Breno Bidon. E 23 foram inscritos na lista A. O Hugo Souza e o Matheus Donelli. Os zagueiros André Ramalho, Félix Torres, o Gustavo Henrique e o João Pedro Choca. Os laterais, Diego Palácios, olha ele aqui, Mateuzinho, Hugo e o Matheus Bidu. No meio-campo, bom meio-campo, hein? Alex Santana, André Carrilho, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Ranielli, Rodrigo Garro e Rian. E no ataque, Romero, que também teve a sua inscrição aí porque houve um novo contrato. Héctor Hernandes, Memphis Depay, Thales Magno e Yuri Alberto. É um bom time, é um bom elenco. Esses, os 23 iniciais, né, na lista A, mais os 12 da lista B, que tem esses jovens, como eu citei aí, Kaique, Guinegão, Breno Bidon, Léo Maná, o Denner, Felipe Longo, essa galera toda aí. Tá bem? Vamos seguir aqui, porque essa é a lista do Paulistão. E aí, já dizer para vocês que o Corinthians provavelmente vai ter algumas mudanças daquilo que a gente imaginava. O Corinthians quer começar bem o Paulista, mas tem uma questão física que está ditando um planejamento um pouco diferente. Alguns jogadores se reapresentaram, mesmo aqueles que tiveram boa minutagem na reta final do ano, de uma forma positiva. Esses jogadores, beleza, o departamento físico lá está olhando e dizendo assim, cara, esse cara está bem condicionado, dá para começar com ele, e aí você vai mesclando ali na frente e tudo mais. E priorizando também aquele jogo da Neoquímica Arena, né? O jogo diante do torcedor. Então, muitos jogadores não estarão em campo já nessa estreia e serão preservados para o domingo, para aquele encontro na estreia da temporada diante da torcida. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo se ainda existe algum interesse do Corinthians em Lucas Veríssimo. Eu vou falar o que tá pegando e o que pegou no meio dessa história e do desejo do Corinthians em contar com o jogador. Vamos também falar nesse blend de informações sobre Félix Torres. O Corinthians quer vender o jogador, emprestar ou trocar. Vou te contar tudo isso também em detalhes. As escalações do Corinthians, hein? O Corinthians reserva, que deve estrear no Paulista. O Corinthians titular, que venceu a União Barbarense hoje. As duas escalações, e te conto bastidores sobre isso também. E vamos falar ainda nesse blend de informações que Corinthians e Memphis racham meio a meio os produtos vendidos, licenciados do Corinthians, que tem, claro, aí, né, a imagem do jogador. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho,
peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você, vem tomar um café comigo. Paulista, eu quero falar um pouco mais sobre o contrato do nosso querido Memphis Depay, porque hoje o Perrone divulgou a cláusula 4.6 do contrato de imagem celebrado entre o Corinthians e o atacante holandês. Essa cláusula, ela estabelece que o clube repasse metade da receita obtida com produtos ligados ao jogador holandês, ao Memphis Depay, para a empresa do jogador, tá? O documento diz o seguinte, que além dos valores fixos, o Corinthians se obriga a pagar a MD Imagem o valor correspondente a 50% sobre o valor das receitas auferidas com vendas de camisas, faixas, testeiras e munhequeiras com o número ou identificação pessoal do atleta ou outros produtos licenciados pelo Corinthians que utilizem a imagem do atleta. Então, tudo que for vendido, né, do Corinthians que tem, né, número ou imagem do atleta, o Corinthians tem que passar 50% dessa receita. Os artigos, tá? Só para você entender, com exceção as camisas de jogos e treinos, só podem ser comercializados com a autorização, tá, da prévia da empresa do Memphis. Então, o contrato foi firmado em 9 de setembro, tá, do ano passado, aponta que pelo menos até aqueles dados, né, MD Imagem, estava em fase de constituição. Então, só para você ter uma ideia, tirando, né, tudo que o Corinthians vender que tenha algo relacionado ao Memphis como nome ou o número dele, 50% vai para a empresa do Memphis. E tem outra coisa, tirando camisa de jogos e treinos, essa o Corinthians pode vender sem autorização da empresa dele, também seria demais, né? Mas tudo que o Corinthians vender fora a camisa de treinos e jogos, tem que ter autorização antes da empresa para ela aprovar, tá? O documento diz que no caso de produção ou distribuição por terceiros de produtos licenciados, o percentual devido ao atleta será calculado sobre o valor líquido recebido ou sobre o benefício econômico oferido pelo Corinthians, tá? Então, a cada trimestre, o Corinthians precisa apresentar em uma planilha com as receitas alcançadas, o pagamento deve ser feito até 10 dias após a MD Imagem, né, aprovar a prestação de contas. Segunda informação do Lázaro aí que eu acho muito importante passar para vocês, porque eu fui apurar hoje em relação ao Veríssimo, o Corinthians tem interesse pelo Veríssimo, mas a situação acabou esfriando bastante por conta da saída do Pitombeira, tá? Como representante do jogador, tá? O Pitombeira, ele não representa, tá? Ele não representa mais o zagueiro Lucas Veríssimo. E o Corinthians, né, o Fabinho Soldado tem uma amizade, uma aproximação boa, né, com o Paulo Pitombeiro, o Augusto também, e o Corinthians foi até amarrando aí para ver se conseguia, né, alguma coisa em relação ao Roger Guedes, com a ajuda da patrocinadora, né, Master do Corinthians, acabou não prosperando porque tem que pagar para tirar o jogador de lá, um jogador muito caro, e do Lucas Veríssimo contava com o poder de persuasão do Pitombeira para tentar tirar o jogador de lá sem custo, né? Caso que não vai acontecer mais, né? Porque o Pitombeira hoje, tá? Houve aí uma ruptura, né? Dos empresários. O Pitombeira rompeu a sociedade que tinha com o Marcelo Pettinati no agenciamento de alguns atletas e entre eles o Lucas Veríssimo. Então esfriou, né? Porque o Corinthians hoje perdeu o seu principal contato e esperança que tinha em relação a uma liberação do Lucas Veríssimo, que seria com o jogador com o empresário Paulo Pitombeira.